Estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos para cá. Senhor, aqui está o teu filho Moisés, Senhor. Que ele seja um canal de bênção para falar aos nossos corações nessa noite, Senhor. Deus, que não seja ele, mas que seja o teu Espírito Santo através dele. Salva nessa noite, ressuscitações, ressuscita talentos, Senhor, desperta talentos, Pai. É o que eu oro e te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia. Uau. A paz do Senhor com gratidão, comunhão e voluntariado. Vocês ainda estão de pé? Sim? Você pode fechar os seus olhos, levantar as suas mãos. O mais alto que você puder. Paizinho, nós estamos aqui por você e para você. E se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para um propósito, o Senhor cumprir nas nossas vidas. A única coisa que eu peço aqui, unindo a oração do meu pastor e de tantos irmãos que aqui estão, é que nós não saiamos daqui nessa noite, Pai, sem antes sentir que o Senhor cumpriu o propósito pelo qual o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Que o Senhor venha falar com a sua doce voz. Que o seu Espírito Santo venha se manifestar em nosso meio com a maior liberdade que nós já pudemos lhe dar. Nós queremos dizer que tu tens legalidade sobre nós, que sobre a nossa vida está você. Está totalmente você. Olha só. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem com tua glória encher este lugar. Este é o desejo do meu coração. Vem nos transbordar com tua presença, ó Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem com tua glória encher este lugar. Este é o desejo do meu coração. Vem nos transbordar com tua glória, ó Deus. Você trouxe Bíblia? Sim? Sim. Quem não trouxe? Fique ao lado de quem trouxe. E como eu não trouxe, eu vou recitar para vocês. Romanos capítulo 8, versículo 19. É um texto um tanto conhecido. É uma passagem bíblica bem comentada. Romanos capítulo 8, versículo 19. Há alguém que ainda não tenha encontrado? Não? Todos encontraram? Se alguém não encontrou, diga eu. Todos encontraram. A palavra do Senhor diz o quê? A criação espera com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de quem? Dos filhos de... Amém. Você pode sentar. Por alguns minutos, eu peço que você dedique um pouco mais da sua atenção. Se possível for, por mais que o teu celular faça, não olhe. Por mais que ele vibre, tente se conter. Porque eu tenho plena certeza que tudo que Deus está ministrando aqui nessa noite é de suma importância para cada um de nós. Todos aqueles que vieram cantar, eu fiquei felicíssimo pelo salmo, salmista Tetsuor. Cara, esse doido é um salmista. O Japa é um salmista.
Eu acho que nem Davi imaginou que teria um salmista oriental, mas Deus levantou. E quando eu olho essas coisas, eu fico maravilhado com o poder do Senhor. E é um pouco do que eu gostaria de compartilhar com vocês. Para os que não me conhecem, me chamo Moisés. Congrego aqui nesta igreja e tenho um prazer imenso de congregar aqui nesse lugar. Não pelo templo, pelo conforto, por nada dessas coisas, mas porque o Senhor me enviou para cá. E se aqui eu estou, é com o propósito do Senhor, o quê? Para Deus fazer algo através de mim? Sim, isso é consequência. Mas eu lembro que há 3 anos atrás eu voltava de uma cidade que eu passei 1 ano fora de Belém. E quando eu retornei para Belém sem congregação, eu fiquei pensando onde vou me congregar. E o Senhor me trouxe para cá. E quando Deus me trouxe para cá, a fim de tratar muitas coisas na minha vida, Ele veio desenvolvendo em mim algo muito bom, que eu confesso a vocês. Faltam 3 anos e meio para eu me formar. A minha conta bancária não é uma das melhores possíveis. Eu tenho 23 anos de idade, mas eu alcancei aquilo que me fez um homem realizado. Eu ouvi a voz de Deus. E quando eu passei a ouvir a voz do Senhor, eu falei, nossa, Deus, além de existir, Ele está interessado em falar comigo. Além de saber que Deus existe, Ele está interessado em se relacionar comigo. E eu achei aquilo fantástico, fantástico. E quando isso foi se desenvolvendo dia após dia, eu cheguei a um momento presente, há exatos 1 mês. No dia 31 de dezembro do ano de 2014, mais ou menos por este horário, aproximadamente às 9 horas da noite, eu sou muito ligado a datas, não tanto quanto o Gustavo, que cantou aqui com a Marcele, que ele lembra de tudo, até a roupa, e quanto foi a roupa que ele estava usando há 3 anos e 5 dias atrás. O Gustavo tem essa capacidade imensa. E quando eu fui ministrado pelo Senhor há 1 mês, no dia 31 de dezembro de 2014, eu não sei o que vocês estavam fazendo, mas eu estava me preparando para vir cultuar ao Senhor no culto da virada de ano. Enquanto eu me arrumava, eu coloquei uma mensagem no meu computador, e então era uma mensagem do Jason Upton, na Escola do Clamor do ano passado, no mês de janeiro, lá em Minas. Enquanto eu ouvia aquela pregação, preparando assim o meu espírito para apresentar não somente o meu corpo, mas o meu espírito, a minha alma, em gratidão ao Senhor, Deus veio e bombardeou o meu coração com uma informação. E eu falei, uau! Simplesmente eu estava ouvindo aquela pregação e de tão fantástico que foi, Deus me falou assim, filho, não é você quem vai conhecer, ou você que deseja conhecer tantos lugares. Os lugares precisam lhe conhecer. E eu fiquei assim, cara, isso não é da minha cabeça. E Deus novamente falou a mim, os lugares precisam lhe conhecer. Os lugares precisam lhe conhecer. As pessoas precisam lhe conhecer. Falei, Deus, mas a fim de quê? Porque o que eu mais ouvi durante uma boa parte da minha vida é: você vai conhecer lugares que você nunca foi. Você vai a lugares que você nunca imaginou. Os teus pés pisarão terras desconhecidas. E há 1 mês, eu já tinha viajado muito, já tinha pregado muito, já tinha feito um monte de coisa com pouca idade. E mesmo assim o Senhor vem e pega o contexto de tudo isso e fala: os lugares precisam te conhecer. Falei, Pai, a fim de quê? Quando alguém, em qualquer parte da terra, sem te conhecer, clama a mim, dizendo: Deus, socorro! Eu preciso da sua ajuda. Eles estão recorrendo a mim.
mas quem vai me apresentar a eles é você. É você que está aqui nessa noite. Alguém, quando em alguma parte desse planeta Terra está gritando: socorro, Deus, eu vou morrer, é como se indiretamente ele estivesse dizendo: Maxwell, Priscila, Tetsuo, Gustavo, não demore muito não, eu estou aguardando por você. Eu preciso ouvir o que vai sair dos seus lábios. Eu preciso ouvir a canção que você tem para cantar. Eu preciso ouvir uma palavra que você tem para me dizer. Eu estou sendo sufocado por uma desesperança tamanha que eu não encontro razão para viver. Existe alguém clamando em algum lugar por aí. De repente o Senhor toma e arrebata meu coração de uma forma tão grande. Eu venho explodindo de alegria para a igreja. E a única coisa que eu conseguia falar quando diziam assim: Moisés, um ano cheio de prosperidade, seja abençoado, seja isso, seja aquilo, eu recebendo um monte de palavras, e a única coisa que me vinha à mente, me vinha ao meu coração, era o seguinte: você vai conhecer lugares, porque pessoas precisam lhe conhecer, os lugares precisam lhe conhecer, os lugares precisam ser marcados pela sua presença, pelo Deus que há na sua vida, na sua vida. E eu fiquei falando aquilo inúmeras vezes, e ainda hoje alguém me perguntou e falou: vem cá, o que tu vai pregar? Nada de diferente, tudo que eu tenho falado, tudo que Deus tem trazido ao meu coração, é o que eu tenho me proposto ao Senhor, e dizer: Senhor, eu pretendo, me ajuda a ser fiel a tudo que o Senhor tem colocado no meu coração. E iniciou 2015, alguns foram para lugares diferentes, destinos diferentes. Eu não consegui ir para nenhum outro lugar, senão após visitar a casa de um amigo, voltar para minha casa. E algumas pessoas que são amigos íntimos sabem que eu tenho um príncipe. Não é um bonequinho de idolatria, é um príncipe mesmo. É o meu irmão caçula. E aquele príncipe, ele é tão lindo, mas tão lindo, mas tão lindo, que só estávamos nós dois no nosso quarto. E eu coloquei a pregação, uma outra pregação, e eu falei: Senhor, eu quero continuar a ser ministrado por Ti. Ele vem com todo o carinho do mundo, ele é lindo, ele é uma bênção, sabe? Ele é parecido comigo. Ele é uma bênção, diz que ele é lindo porque... Não, tá. Ele é uma bênção. E quando ele chegou e me olhou, ele falou: posso deitar contigo? Eu falei: pode, mas fica caladinho e vamos ouvir a voz de Deus. Ele tem 10 anos de idade. E ele é sensacional, sensacional. Quando eu estava ali assistindo aquela pregação, de repente meu corpo começou a tremer, assim, tremer. E eu sou um pouco racional. E eu estou estudando umas informações assim, que a gente vem desde o inconsciente, do pré-consciente até chegar no consciente. É uma viagem. Esse negócio de Freud é uma viagem. Quem estuda comigo e está por aí por baixo sabe do que eu estou falando. É um pouco difícil, sabe? É mistério aquilo. E quando a gente estava estudando essas coisas, e eu via meu corpo assim tremendo, eu fiquei: que negócio é esse? Arrepia do lado esquerdo, o meu corpo treme, arrepia do lado direito e volta a tremer. E eu só estou ouvindo um homem, ele está falando umas palavras. Eu falei: não, da boca desse homem está saindo uma informação totalmente diferente. O meu corpo está identificando a voz de quem o criou. Com certeza, nessa mensagem existe vida. E o Senhor começou a confrontar o meu coração dia após dia durante essas semanas do mês de janeiro. E quando chegou ao momento em que eu fui confrontado com uma informação segunda, também bombástica. E eu olhei aquilo tudo, e o confronto foi na seguinte frase, abre aspas: você sabe por que o avivamento não vem? Porque você conseguiu viver sem ele. Fecha aspas. Eu falei: Senhor, como assim?
A sua palavra diz que o Senhor, não há quem possa fugir das suas mãos. Quando o Senhor decide operar, ninguém pode lhe impedir. E Deus veio e falou profundamente ao meu espírito. E falou: você conseguiu viver sem Ele. Gente, alguns talvez não entendam na íntegra o que eu estou falando aqui, sobre avivamento. Mas quando eu comecei a voltar a ler as Escrituras, foi nesse dia, intensivamente. Vocês olham assim: o Moisés uma bênção, o Moisés isso, Moisés aquilo, Moisés tal, aqui. E eu vim confessar o meu pecado a vocês, por antes de já ter confessado ao Senhor, e estar compartilhando da grandeza de Deus na minha vida durante este mês de janeiro de 2015. Quando essa palavra veio ao meu coração: você conseguiu viver sem o avivamento, por isso o avivamento não vem. Falei: Pai, me perdoe, porque eu consegui levar uma vida de oração, como se eu não levasse, e o momento que eu não orasse, eu conseguiria viver tranquilamente, conseguiria viver bem sem orar, porque se eu orasse hoje, não orasse a semana toda, não ia fazer tanta diferença. Não ia fazer tanta diferença, Pai, se eu lesse a Bíblia hoje, mas lesse como se fosse uma das outras literaturas das quais eu tenho contato no meu dia a dia, e não tivesse o entendimento e o reconhecimento de que aquele livro traz as informações mais puras e simples que eu necessito para viver. Eu disse: Pai, me perdoe, porque eu consegui tratar o teu desejo com indiferença. E a minha oração foi se aprofundando. Eu falei: Senhor, só tem um detalhe. Eu quero que o Senhor venha mover no meu coração uma tremenda fome e uma sede a tal ponto que eu não consiga descansar. Que eu fique atônito por não conseguir abandonar tais práticas, em desejar ansiosamente o teu avivamento, não desprezando as coisas mais simples daquilo que é necessário e indispensável. E foi crescendo uma fome tão grande, que um desses dias o Paulo Barroso ligou para mim em uma tarde. Eu falei: epa, que troço é esse, Paulinho me ligando? E ele fala: varão, eu preciso falar contigo. Obreiro, eu quero estreitar os meus laços de amizade. Falei: glória a Deus. E eu falei: Paulo, eu estou com uma sede grande de ler a palavra. Varão, eu estou sentindo a mesma vontade. Vocês sabem que ele fala assim, não vou nem imitar os outros. E eu falei: Paulo, isso é de Deus. E a gente começou a compartilhar das grandezas do Senhor, e Deus foi tomando o meu coração de um lado e o dele do outro lado. E a gente foi possuído por uma graça tão grande. E eu parei, nós desligamos porque deu o horário mesmo. Eu fiquei assim: Senhor, está acontecendo alguma coisa de diferente. Isso não é normal. E eu comecei a ler a palavra com um desejo tão gostoso, é uma coisa tão prazerosa. E vocês olham para mim: Moisés, como é que tu lê? Tu lê em Libras? Não, gente, Libras é linguagem de sinais, é em braille, não é hebraico também, é em braille. Só que o braille é muito volumoso. E eu lembro de quando eu nasci no Evangelho, fui criado dentro da igreja, neto de pastor, filho de crente, nunca interessado por Deus, com nenhum pingo de desejo em manter um relacionamento com Jesus. Me desviei com 12 anos para 13, retornei com 15 para 16. Nesse período eu perdi a minha visão, eu fiquei cego, fui desenganado pelos médicos, decorrência da doença chamada glaucoma, irreversível. E abrindo um parênteses aqui, hoje à tarde na nossa comunhão, o Senhor me tomou com amor tão grande, com uma gratidão imensa, que a única coisa que eu conseguia fazer era sorrir e agradecer a Deus. Pai, muito obrigado pelo sorriso que o Senhor me deu. Muito obrigado pelo sorriso que o Senhor me devolveu. Porque eu não deveria estar sorrindo com uma leveza tão grande. Mas o Senhor é bom. E quando passei por esse processo assim tão doloroso na minha vida, um certo dia eu estava no meu quarto,
indo para um retiro e tinha que estudar um livro de apenas 4 capítulos da Bíblia. E eu estava com a Bíblia aberta em minhas mãos, junto com o livro de estudos da Bíblia. Naquele momento, a minha irmã que ia fazer a leitura para mim, a minha irmã Natália Souza, ela olhou para mim, Natália Souza é a única irmã que eu tenho. A mais bonita, é a única. E quando eu olhei assim, ela saiu do quarto e falou, eu vou lá embaixo e já volto. Eu peguei a minha Bíblia e o livro de estudos na minha frente e falei assim, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor faça algo por mim agora. Por apenas 1 minuto, eu peço que o Senhor me faça voltar a enxergar. E eu te prometo que eu não vou contar para ninguém, é só entre nós. Mas eu te peço que o Senhor me dê o prazer de ler a sua palavra. Passaram-se 30 segundos, 50, 60, 10 minutos, 1 hora, 1 ano. Eu estou aqui até hoje. E naquele momento que eu não consegui ler a Bíblia, me bateu uma tristeza profunda, por ter a visão e no tempo que eu enxergava, eu tinha cerca de 4 Bíblias em diferentes traduções, mas eu nunca tive o desejo de ler pelo menos um livro da Bíblia. E no momento que eu não tinha mais a possibilidade, a visão para ler, eu tive vontade, mas não consegui. E eu fiquei muito triste com aquilo. Triste comigo. E fiquei, Senhor, mas Tu não tem poder de todas as coisas, como é que o Senhor não vai fazer isso por mim? Eu só estou pedindo para ler a Bíblia, só para ler a Bíblia. E Deus falou, eu vou aumentar uma sede tão grande no teu coração, tão grande a tal ponto que tu não vai conseguir querer parar. E para a glória do Senhor, hoje nós estamos no dia 31 de janeiro do ano de 2015. Do dia 2 de janeiro para cá, eu já consegui ler mais de 10 livros da Bíblia. Isso não para minha glória, mas porque eu tenho sido alcançado por uma graça tão grande, tão grande, tão grande, que eu digo assim, leia a Bíblia. Só o fato de você ler vai fazer você ter o entendimento dos desejos, dos propósitos de Deus para você. E isso é tão rico, mas tão rico, que eu encontrei uma das orações mais lindas da minha vida. Salmista Davi falando, Senhor, proteja-me assim como o Senhor protege os seus olhos. E quando eu olhei aquele cara doido falando aquilo, eu falei, esse cara aí é leso, no mínimo ele conhece Deus no nível a mais. Porque como pode ele fazer uma oração como essa? Senhor, eu sou tão sensível quanto seus olhos e preciso deles, preciso do teu cuidado tanto quanto eles. Alguém que se interessou em desfrutar de um profundo relacionamento com Deus. E quando isso veio passando tudinho, o Senhor tomando o meu coração, trazendo revelações profundas a meu espírito, eu fiquei pensando assim, Deus, eu tenho que contar isso para alguém. Eu tenho que falar disso que o Senhor está me falando para alguém. E eu comecei a compartilhar de leituras e de tantos momentos assim. Gente, leiam o Salmo 136. O Salmo 136 é uma riqueza de informações do sentimento de Deus por nós, da nossa devolução a Ele, por tudo que Ele fez por nós. Por inúmeras vezes, eu não lembro tantas quantas foram, mas por inúmeras vezes o salmista fala, porque o amor do Senhor dura para sempre. Pontinho, pontinho, pontinho. Porque o amor do Senhor dura para sempre. E no final ele fecha dizendo o seguinte, sejamos gratos a Deus, porque o seu amor dura para sempre. Fiquei, uau! Deus, eu não quero ser mais um historiador bíblico. Existe uma sacada nesse troço de ler e querer te ouvir. Existe um troço doido nesse contato com esse livro. Esses caras tiveram experiências profundas e conseguiram registrar com uma riqueza de detalhes. Eu não quero viver como alguém que somente passou por essa terra como um vegetal que cresceu, nasceu, cresceu, deu frutos e morreu. Frutos no sentido de reprodução biológica, mas como alguém que nasceu e sabe por que nasceu.
com o entendimento de alguém que sabe que se nasceu é porque não foi obra do acaso. Independente se foi um aborto mal feito, independente se foi não planejado, independente se foi um fruto de um estupro, mas se nasceu foi com um propósito traçado pelo próprio Deus, para que se estivesse aqui, tivesse vida e vida em abundância. E se cresceu foi com o acompanhamento do próprio Deus, mas a fim de que crescesse não somente em estatura, mas também a fim de que alcançasse o objetivo do Pai, que também era crescer em graça e em conhecimento. E se alcançou esse nível de entender que se não veio aqui por acaso, cresceu não somente em estatura, mas em graça e conhecimento, mas viveu a vontade de Deus na sua vida, produziu frutos dignos de honra e de glória, e pôde devolver todos a seu Criador, mas entendendo que Ele não era um mero ser, Ele não era um qualquer, Ele era a coroa da criação. Falei: Pai, os teus pensamentos e os teus caminhos são muito mais altos que os meus, e com certeza, se eles existem, me tira daqui e me faz viver isso. Em uma dessas comunhões com o Senhor, eu estava lendo um texto tão lindo, tão maravilhoso, em que dizia: vocês não vão viver pecando. Falei: opa, como assim? Se vocês andarem com Jesus e Ele andar com vocês. Falei: Jesus, espera lá, o Senhor conhece a estrutura desse carinha aqui. Se a única forma de eu não viver pecando, o Senhor sabe, toda vez que eu peco eu fico triste, e toda vez que eu fico triste, eu não consigo desenvolver tão bem. O medo bate, o medo me paralisa. Eu não consigo desenvolver tanto quanto poderia para o maior potencial que eu tenha. Se a tua palavra diz que existe, é capaz de que haja essa forma de não viver pecando. Essa forma é viver contigo. Então faz uma coisa aí, me leva contigo, ou vem aqui para pertinho de mim. Vamos andar junto. Vamos andar junto, porque com certeza o prazer dessa convivência, desse relacionamento, está superior ao prazer do pecado. Vamos viver junto. E Ele trouxe uma revelação no meu coração, uma revelação surpreendente. Ele falou: filho, antes do prazer do pecado existir na tua vida, já existia o prazer das nossas comunhões lá no Éden. Antes do prazer do pecado te alcançar. Gente, o pecado dá prazer, o pecado é gostoso pra caramba. No entanto, ele não faz bem ao teu corpo, não faz bem ao teu espírito e tão menos à tua alma. O pecado atrai e é prazeroso. No entanto, o prazer que atinge o teu espírito e a tua alma, juntamente ao teu corpo, esse é o prazer da presença do próprio Deus, que está desejoso em se relacionar com você, a fim de que você experimente a alegria na adversidade, experimente o suspiro quando tudo tenta te sufocar e te dizendo que não dá mais. O Deus que te trouxe aqui nessa noite é um Deus capaz de mudar histórias, é um Deus capaz de fazer com que um rapaz adolescente desenganado pelos médicos voltasse a sorrir e ter prazer na vida, confiante de que tudo não acabou. Existe motivo para viver? Alguém um dia me disse que não tinha mais jeito, mas Ele me falou que ainda tinha. E se Ele me falou que ainda tinha, eu acreditei naquilo que Ele podia proporcionar a mim. E para finalizar, há 2 sábados atrás, o Dodô, missionário Dorivan, enviado desta igreja, que mora há 21 anos na Indonésia, pregava no auditório lá embaixo. E enquanto ele pregava, eu estava sentado nas últimas cadeiras. E o Espírito do Senhor veio e falou forte ao meu coração: filho, eu vou voltar a preparar pessoas neste lugar e enviar. Eu olhei assim e falei: peraí, de novo. Enquanto Dorivan pregava, Deus falava ao meu coração: filho, eu vou voltar a preparar e enviar pessoas deste lugar. Falei: Deus, seja feita a sua vontade na terra, na minha vida,
na minha família, nessa missão, nessa igreja, assim como é feita no céu. E passando pouco tempo, pastor Maxwell fala: ei cara, tu prega em tanto lugar, tu sempre fica me ligando: pastor, eu posso pregar? Pastor, eu posso pregar? Pastor, eu posso pregar? É uma honra ligar para aquele gordinho ali, que está deixando de ser fofinho, né? Estava deixando. E quando ele fala assim: quando é que tu vai pregar aqui? Eu falei: não sei. Agenda? Eu falei: eu não. Senhor que agenda. O culto dos talentos. Eu falei: uau. Fica de pé comigo. Algumas pessoas cantaram aqui. O Tedson ficou tatuado na minha alma. Eu quero a cópia desse salmo. Nunca tinha visto a Marcele Cordovil cantar. Gustavo, Guga, que a gente está para cantar o hino da vitória juntos. Eu confesso para vocês que eu não estou em outro lugar, senão no lugar onde Deus me colocou para estar. E o melhor lugar para estar é no lugar onde Deus te colocou. Mas só você está aqui. É o princípio de tudo que Deus tem o desejo de cumprir em você. E posteriormente, através de você. Quem fala a vocês é um jovem de 23 anos de idade, que entendeu um pouco do propósito, da grandeza do propósito de Deus na sua vida. Existem muitas pessoas aqui propostas a testemunhar de tantas coisas, mas se existe uma coisa de tantas que pode fazer tudo isso e muito mais acontecer em você e através de você, é o seu sim para Jesus. O seu sim para Jesus muda a história da tua vida por completo. O seu sim para Jesus faz com que você viva o que você nunca imaginou viver. O seu sim para Jesus faz com que você sinta o que você nunca imaginou sentir, no sentido positivo dos acontecimentos. O seu sim para Jesus faz com que, ainda que tudo caia ao seu redor, você permaneça de pé, não pela sua força, ou pela sua inteligência, ou pela sua riqueza, mas simplesmente porque aquele que te chama, não te chamou para cair, não te chama para desistir, não te chama para retroceder, não te chama para ser inferior, não te chama para ser envergonhado. Sim, vai ser perseguido, com certeza. Talvez alguém queira te desmoralizar, também. Inventam mentiras contra ti, também. Queiram te caluniar, também. Olhem para ti com um olhar estranho, também. No entanto, sobre todas essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Feche seus olhinhos. Feche seus olhinhos. Aí onde você está, eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente. Mas muitas pessoas cantaram, outras queriam até cantar e não puderam. Hoje, talvez você nunca cante nessa igreja aqui. Talvez você nunca cante um culto dessa missão. Hoje é a primeira vez que eu prego em um culto da missão com jovens. Talvez eu nunca mais pregue aqui nesse lugar. Você diz: eu queria tanto pregar aqui, eu queria tanto cantar aqui, eu queria tanto ler o que Deus falou no meu coração aqui. Você tem a oportunidade de devolver o dom a Deus, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Sabe por quê? Porque as faculdades precisam lhe conhecer, os órgãos públicos precisam lhe conhecer, os lugares nessa sociedade precisam lhe conhecer. Existem juízes corruptos que precisam lhe conhecer. Existem mendigos que precisam lhe conhecer.
Existem pilotos de avião, aeromoças que precisam conhecer essa alegria tão grande que você tem. Existem pessoas em ônibus aí, cobradores, motoristas de ônibus que precisam lhe conhecer. A Europa espera por você, a África espera por você, a Oceania espera por você, o Oriente Médio todo está ali, talvez porque ainda não tenha tido contato na íntegra com o Deus que habita na sua vida, e este é o motivo claro de que tantos quantos estão por aí precisam lhe conhecer. Precisam lhe conhecer nos supermercados, precisam lhe conhecer nos shoppings, precisam lhe conhecer nos cinemas, precisam lhe conhecer independente do lugar onde Deus levar você. Pessoas precisam lhe conhecer. Não abafe o dom que há em você, não sufoque a voz do Espírito Santo na sua vida. Não despreze o dom que Deus lhe deu, achando que você é incapaz demais, que você é inferior demais, porque você está na frente de um doutor, de um pós-doutor, porque você está na frente de um médico, porque você está na frente de um juiz, como foi dito aqui, e eu reforço: quem vai colocar as palavras nos teus lábios é Ele. Pai, nós estamos aqui por você e para você. Existem pessoas que foi ativado alguma coisa lá no inconsciente delas aqui nessa noite. Por isso nós te somos gratos. Existem pessoas que tiveram um entendimento um pouquinho raso, mas pelo menos eles não estão no seco mais. Existem pessoas, Senhor, que olharam o horizonte e puderam ter, Senhor, uma noção um pouco melhor do que o Senhor tem para desenvolver. Mas uma coisa eu te peço, Pai, de verdade, de todo o meu coração, que cada um daqueles que estão aqui, do menor ao maior, independente da sua estatura, independente do seu poder aquisitivo, independente do seu nível intelectual, pode até não saber conjugar os verbos direito, talvez ele fale com problema de dicção, talvez, Senhor, se sinta inferior por não se achar tão capaz, mas mostra para ele a tua grandeza como Pai, na mente e no coração dele nessa noite aqui nesse lugar. Abre os olhos deste moço, abre os olhos desta moça, para que eles possam ver a partir de hoje o Deus daquele jovem chamado Daniel, o Deus daquele homem que se sentiu inseguro chamado Josué, quando tinha uma terra muito grande, ainda terras a serem conquistadas. O Deus daquele homem chamado Moisés, gago, que se sentiu inferior. O Deus daqueles três, Ananias, Misael e Azarias, que quando se sentiram, Senhor, afrontados, eles não retrocederam, mas se posicionaram, porque acreditavam que eles não estavam sós, mas que havia um Deus todo-poderoso sobre a vida deles, não pelo fato deles serem quem eram, mas porque eles eram os teus filhos, os teus filhos. Mostra, abre os olhos deste moço, abre os olhos desta moça, para que eles possam contemplar a grandeza do teu reino aqui na terra, para que eles não sejam limitados a templos de congregações a quatro paredes, para que eles não tenham visão de tribo, mas para que eles tenham visão de reino, para que eles possam enxergar com clareza a grandeza do que o Senhor tem a desenvolver na vida deles e através da vida deles. Pai, eu te peço, abre os olhos do moço, abre os olhos da moça, para que eles entendam que viver por fé não é viver confiando na nossa intelectualidade, não é viver confiando na nossa boa oratória ou retórica. Mostra para o moço e para a moça, Pai, que mais vale confiar no teu poder do que na força do nosso braço. Mostra, Pai, nessa noite, para o moço e para a moça, que o Deus a quem nós pregamos ainda está vivo. Mostra, Pai, para o moço e para a moça, que se o Senhor Jesus morreu,
foi para cumprir um propósito do Senhor na vida de toda a humanidade. Mostra, Paizinho, para o moço e para a moça, que o Senhor é o Deus que ainda se comunica, fazendo os pelinhos dos nossos tímpanos ainda vibrarem como vibraram os pelinhos dos tímpanos de Samuel. Mostra para o moço e para a moça que Tu és o Deus que ainda se revela em sonhos. Mostra para o moço e para a moça que ainda que todos o abandonem,